isto significaria receber a graça de Deus em vão. Receber a graça de Deus de maneira inútil. A graça de Deus é a base da justificação. Nós só fomos justificados por Deus por causa da graça. E nós precisamos entender que a graça proclamada por Jesus, pelos apóstolos no Evangelho, vai muito mais além do que perdoar pecados. Peço que você, por favor, preste atenção nesta declaração. Eu quero o perdão, eu quero a justiça de Cristo, mas não quero praticar a justiça que Cristo me ensina no Evangelho. Infelizmente, esse é o entendimento mais popular da graça de Deus em nossos dias. Não entende-se a graça como um instrumento que nos transforma em praticantes da justiça. Esse entendimento, que é muito popular nos nossos dias, é o que significa receber a graça em vão. Receber a graça de forma inútil. Receber a graça em vão, receber a graça de forma inútil é continuar nos seus pecados, mesmo depois de confessar que se arrependeu, que recebeu o perdão e que está justificado. Nós veremos pelas Escrituras no Novo Testamento que todo aquele que de fato foi justificado pela graça, agora ele será transformado num praticante da justiça. Vamos ver alguns textos para que isso possa ficar claro para os irmãos. Por favor, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo a Tito. Olhe comigo, por favor, Tito capítulo 2. Nós vamos abordar alguns aspectos da graça de Deus. E no final nós vamos entender que isso tem uma relação direta com nos tornar praticantes da justiça. Tito 2, do verso 11 ao 14, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos instrui para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. No verso 11, nós somos informados da suficiência da graça. A graça é suficiente para salvar todos os homens. Mas de fato, todos os homens serão salvos? A resposta é não. Por quê? Porque não quiseram receber a salvação ofertada pela graça. Jesus em João capítulo 3, verso 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Nas palavras de Jesus e em todos os textos que nós poderíamos abordar acerca da condenação, da reprovação, da rejeição de Deus a alguns no último dia, nós encontraremos as Escrituras sempre responsabilizando o homem pela sua própria condenação. Nós não encontraremos um único texto em toda a Escritura que diz que Deus predestinou o homem para a condenação. Mas veremos uma abundância de textos dizendo claramente que o homem não quis receber a salvação ofertada pela graça. Então, quando Paulo diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, a ênfase nesta parte é na suficiência da graça. Não falta graça da parte de Deus para salvar ninguém. Quem não será salvo dos seus pecados, quem não for justificado pela graça, quem não for reconciliado com Deus, quem não for tornado um filho de Deus, foi porque certamente rejeitou a graça que o poderia ter dado. Todas estas coisas que acabei de citar e muitas outras que o Evangelho nos apresenta. E o texto continua. O que esta graça nos ensina? Observe no verso 12. Ela nos educa, ela nos instrui para que, rejeitadas, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. O que estes dois termos significam? Preste bastante atenção. A graça nos instrui a rejeitar duas coisas aqui.
Primeira delas, a impiedade. Qual o sentido disto? A falta de reverência para com Deus. A segunda delas, paixões mundanas. Que isto significa? Desejo por aquilo que é proibido. Observe que a graça que traz salvação a todos os homens, ela nos instrui a primeiro renunciar à falta de reverência, de respeito, de reconhecimento para com Deus, de quem Ele é e de tudo que Ele fez, faz e continua fazendo. E essa mesma graça também nos ensina, nos equipa, nos instrui a rejeitar tudo aquilo que o próprio Deus classificou como indevido, inadequado e fora do seu padrão para os seus filhos. Observe que primeiro há um movimento de rejeição. O segundo movimento da graça, na metade do verso 12. Vivamos neste presente mundo. De que maneira? 3 características. De forma sensata, talvez na sua versão vai estar sóbria, transmite a ideia de uma mente sã. Justa, que tem a ver com andar em retidão e estar em conformidade com a vontade de Deus. Viver segundo o padrão de Deus. E piedosa, que é exatamente o contrário de impiedade. Tem a ver com reverência, respeito, temor de Deus. Esta graça que nos ensina a rejeitar algumas coisas e a abraçar outras, ela também nos ensina a viver de uma forma muito prudente. Descrita no verso 13. Aguardando a volta do Senhor Jesus. Neste ponto aqui, meus queridos, o propósito da graça é nos levar a ansiar a nos encontrarmos com o Senhor Jesus no dia da sua volta. E se em algum momento você se preocupou ou se perguntou como se preparar para o retorno do Senhor Jesus, se você considerar estas três características que a graça nos instrui, certamente você estará preparado. Estas 3 características, mente sã, forma de viver correta segundo o padrão de Deus, e tendo reconhecimento e respeito para com Deus, nos capacita a esperar pelo retorno do Senhor Jesus. Esta esperança é o que de fato faz com que o crente tenha uma enorme fonte de consolação da parte de Deus durante o período da sua peregrinação no mundo, frente a todas as tribulações e dificuldades que ele vai enfrentando até o fim da sua jornada. Agora observe que no verso 14 nós vamos ter uma explicação clara, objetiva, acerca do porquê Jesus se deu por nós. Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. Remir aqui transmite a ideia de efetuar um pagamento total, resgatar, pôr em liberdade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Pela leitura e por essa passagem superficial neste texto aqui, já dá para entender claramente que a graça deveria ser entendida por nós, não apenas como que cobre o nosso passado e perdoa os nossos pecados, mas principalmente com o que nos equipa para fazer o que é bom. Se nós olharmos esta última declaração, prática de boas obras é o que de fato significa a expressão justa no verso 12. Por isso seria um evangelho deficiente, incompleto e enfermo, se nós entendêssemos que a graça é apenas para perdoar os nossos pecados e não nos capacitar para fazer o que é bom. Ainda aqui na carta de Paulo a Tito, olhe comigo aí no verso 4 do capítulo 3. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não pelas obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Verso 8, conclui o entendimento. Fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Observe que a graça que nos conduziu à justificação também nos conduziu
a fazer o que é bom. Se não há prática do que é bom, se não há prática da justiça, só existem duas possibilidades. Ou eu nunca conheci a graça de fato, ou eu a conheci e passei a usar a liberdade que esta graça me trouxe por meio do perdão para novamente dar ocasião ao pecado. E quando se trata deste segundo ponto, meus queridos, a condição de quem conheceu a graça e conscientemente está vivendo de forma diferente do padrão que Deus estabeleceu, esta pessoa está numa condição muito, mas muito perigosa. Essa pessoa se encontra numa condição de entristecer, apagar e até mesmo resistir à pessoa do Espírito Santo. Por isso que a ideia de receber a graça, de agradecer a Deus pelo perdão, de agradecer a Deus pela justificação e de não ver nenhum tipo de transformação no meu caráter e no meu comportamento é completamente contrário ao Evangelho. O Evangelho não veio para me dar com uma condição de continuidade na velha maneira de viver. O Evangelho veio para me anunciar uma nova vida. E esta nova vida é apresentada por Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, que facilmente pode ser identificada como uma vida onde eu me arrependi, depositei a minha confiança em Cristo e agora estou vivendo de acordo com o padrão de Cristo. Facilmente nota-se o antes e o depois. Se não existe uma diferença, meus queridos, possivelmente eu não conheço a graça. A graça não me é dada para que eu permaneça no pecado. A graça me é dada para que eu aprenda a praticar a justiça, aprenda a fazer o que é bom, aprenda a andar e a viver em conformidade com o padrão de Deus. No caso deste texto que nós estamos avaliando aqui, em Tito capítulo 3, a primeira parte destaca que nós somos justificados pela graça. E a segunda parte trata da prática de boas obras que comprovam que essa justificação ocorreu. Algumas pessoas ao longo da história da igreja não conseguiram entender a relação entre fé e obras. O próprio Martinho Lutero entendia assim: ou é fé ou são obras. As duas coisas não são compatíveis. Mas o que eu estou tentando discorrer para vocês aqui nesta noite é que as duas coisas são perfeitamente compatíveis e no Evangelho elas se harmonizam. A salvação é apenas pela graça e se recebe a salvação apenas pela fé. Mas a graça que me trouxe a salvação também me levará a uma transformação, a uma prática de boas obras, a uma prática de justiça. E quem nos ensina isso de forma equilibrada e de maneira clara, objetiva, é Tiago na sua carta no capítulo 2. Depois você pode ver lá o capítulo 2 da carta de Tiago, e ele é o escritor do Novo Testamento que consegue trabalhar estas duas coisas de forma muito, mas muito equilibrada. Tiago começa confrontando as pessoas do seu tempo assim, que a fé sem as obras é morta. E ele diz que estas pessoas deveriam apresentar a fé delas sem as obras, que ele apresentaria a sua fé por meio das obras. E quando ele traz uma explicação mais detalhada no verso 22 do capítulo 2, ele diz o seguinte: a fé coopera com as obras. Quando as obras são executadas, as obras aperfeiçoam, completam a fé. A fé me leva a fazer o que é bom. Quando eu faço o que é bom, a minha fé é completada, é aperfeiçoada. Portanto, é completamente compatível a descrição que o Evangelho nos faz de que todo aquele que creu em Jesus foi salvo. Ele agora é um praticante do que é bom, um praticante de boas obras, um praticante da justiça. E eu quero mostrar para vocês muitos textos para sustentar e fundamentar essa declaração. Quero que isso fique muito, mas muito claro para os irmãos. Meu objetivo nesta noite é mostrar exatamente o lugar das obras, o lugar da prática da justiça, depois de justificados pela graça. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, verso 20.
eu vou fazer algumas citações de alguns versos para que a gente possa entender perfeitamente a relação entre a justiça imputada do Senhor Jesus Cristo sobre nós e essa justiça nos levando a praticar a justiça de Cristo, a qual Ele nos ensina no Evangelho. Mateus 5, verso 20, são as palavras do Senhor Jesus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quem disse isso aqui foi o próprio Senhor Jesus. E isto aqui está direcionado principalmente aos seus discípulos. Talvez lendo este verso alguém possa pensar, mas aqui fica claro que salvação, entrada no reino dos céus é por meio das obras. Não é, meu querido. Posso te garantir que não é. Quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que a justiça deles deveria exceder a dos escribas e fariseus, o que ele tinha em mente não é que os seus discípulos deveriam fazer mais atos de justiça do que os escribas e fariseus. Aqui a evidência não está na quantidade, mas está na qualidade da justiça praticada pelos seus discípulos. Os escribas e fariseus faziam coisas certas, coisas boas, mas com a motivação errada. A intenção deles era criar uma reputação de pessoas justas aos olhos de Deus. Eles, na verdade, não se importavam com o que Deus pensava, nem muito menos com o que Deus queria. A motivação deles não era agradar ao Senhor. A motivação deles era construir uma identidade, uma reputação de homens justos. E quando o Senhor Jesus veio e expôs a podridão do coração deles, disse para os seus discípulos que era necessário que eles praticassem uma justiça que excedesse a deles. A justiça que excede a dos escribas e fariseus é uma justiça interior. É uma justiça que vem do coração. É a motivação de agradar a Deus. É a motivação de viver em conformidade com o seu padrão. É a motivação de andar em retidão. Novamente repito, não tem a ver com o fato de ser em maior número, tem a ver com o fato de ser em maior qualidade. Por exemplo, se um fariseu dava 3 esmolas em um dia, o que Jesus tinha em mente ao ensinar os seus discípulos com praticar uma justiça que excedesse a deles, não era que os discípulos deveriam dar no mínimo 4 esmolas num dia. A ideia não era esta, é que quando eles praticassem a sua justiça, quando eles obedecessem o padrão de Deus, quando eles praticassem as boas obras, que isso fosse feito com a motivação de agradar a Deus, glorificar a Deus. Que isso fosse feito com uma motivação de estar demonstrando o seu amor e sua obediência ao próprio Deus. A ideia aqui, meus queridos, é justiça como um traço, como parte de caráter. Caráter de quem segue o Senhor Jesus. Na verdade, a ideia primária que está aqui é: não sejam como aqueles que são. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Em Mateus 23, quando o Senhor Jesus expõe um pouquinho mais o coração dos escribas e fariseus, o Senhor Jesus disse que em alguns momentos eles ensinavam o que era certo. E que aqueles que os ouviam deveriam fazer aquelas coisas, mas não deveriam imitar a forma como eles viviam, porque diziam para os outros fazerem coisas que eles mesmos não faziam. Em Mateus 5:20, o que o Senhor Jesus está querendo enfatizar para os seus discípulos é uma justiça do coração, não meramente a aparência. Eu sei que o termo escriba e fariseu é muito pejorativo para nós. Se você quiser ofender profundamente um crente, basta dizer que ele se parece com um escriba e com um fariseu, e ele certamente vai ficar muito bravo com você. Ninguém quer ser parecido com eles. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O que o Novo Testamento revela do comportamento dos escribas e fariseus não é uma exclusividade deles. É uma doença do coração humano. E se nós formos muito sinceros, muito honestos, e nos examinarmos a nós mesmos à luz desta palavra, nós veremos que em muitos momentos da nossa caminhada,
nós nos parecemos mais com eles do que com o Senhor Jesus. Em muitos momentos nós ficamos extremamente preocupados com o que os outros estão dizendo a nosso respeito. Em muitos momentos fazemos as coisas de maneira correta apenas pela preocupação do que outros vão dizer a nosso respeito. Todas as vezes que a nossa motivação em fazer o que é certo não era agradar a Deus, desculpe, meu querido, mas vou lhe dizer, nós estamos parecendo neste momento como escribas fariseus. Só existe um momento onde nós conseguimos fazer o que é certo e que nós não somos parecidos com eles. Quando fazemos por amor. O que Jesus está ensinando aqui, meus queridos, é algo que procede do coração. É algo que procede de uma intenção pura. É algo que vem de uma motivação. Agradar ao Pai. E não meramente não me colocar numa condição ou numa situação difícil aos olhos dos meus irmãos e irmãs. Grave isso no seu coração, porque esta declaração é forte e é séria. O que Jesus está ensinando aqui, meus queridos, é fazer o que é certo com a motivação certa. Lembremos-nos das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz que qualquer coisa feita sem amor não tem valor. Se não tem valor para Deus, se ele não recebe como oferta, tem valor para quem? Quem recebe este ato que é classificado como um ato de hipocrisia? Nós somos chamados por Jesus, meus queridos, a não viver de aparência, a não sermos superficiais no nosso relacionamento com Deus, a fazermos o que é correto, com a motivação correta. Mateus 6,33, você está pertinho aí, quiser conferir, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Duas coisas aqui. O reino de Deus, o que é? Onde ele governa. A justiça desse reino, o que é? É o padrão. É a forma como as coisas transcorrem aos olhos de Deus. É a maneira adequada das coisas serem realizadas. É o que é certo. É o que é correto. Quando nós praticamos a justiça com a motivação correta, o que nós estamos demonstrando por meio desse fruto é que, de fato, Deus governa sobre nós. O seu governo está estabelecido sobre a vida de todo aquele que pratica a sua justiça por amor. Nós estamos manifestando nesta hora e nesta condição que de fato vivemos debaixo do governo de Deus. Embora Deus seja o Criador, embora Ele seja o sustentador e o dono de tudo quanto há no céu e na terra, este Deus tem um reino. E este reino, neste momento, ele é espiritual, interior e extremamente pessoal. Ele reina sobre todos aqueles que receberam a sua graça para viverem em conformidade com a sua vontade. Quando nós obedecemos o seu padrão, quando nós andamos em retidão, quando nós estamos em conformidade com a vontade de Deus, ali está um sinal evidente e claro, um fruto inconfundível de que aquela pessoa é governada por Deus. O governo de Deus, em Romanos capítulo 8, é descrito pela atividade do Espírito Santo assim: todos os que são filhos de Deus são guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus. Ser guiado, conduzido pelo Espírito de Deus é uma outra forma de dizer que aquela pessoa é governada pelo próprio Deus. Mais um texto, esse, se você quiser abrir, Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Estas duas virtudes, misericórdia e humildade, eu não vou abordar. Quero dar ênfase apenas à justiça. Ele te declarou ao homem o que é bom, é o ensino. E o que o Senhor requer de ti é a exigência, que pratique a justiça, que ande em retidão, que viva de forma correta.
que esteja em conformidade com o padrão que Deus estabeleceu na sua própria palavra. Talvez você pergunte: onde está esse padrão? Está neste livro. De Gênesis a Apocalipse. Talvez você pergunte: mas eu nunca li este livro de capa a capa. Haveria uma declaração, poderia ser feita, que me levaria à compreensão do que é este padrão? Em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus resumiu a lei e os profetas em uma declaração fantástica. A declaração é esta: tudo o que você não quer que os homens te façam, isso você não deve fazer a eles. Este padrão de retidão, este padrão de justiça do reino de Deus, começa com esta declaração: o que você não quer que os outros te façam, isso você não deve fazer a eles. Mas fica apenas nisto? Apenas no fato de eu não fazer nada por alguém, isso já seria um padrão de justiça? Não de forma completa. Porque esta declaração que o Senhor Jesus fez, resumindo o ensino dos profetas e da lei, nos revela algo mais profundo que é reconhecido como elipse da lei. Elipse significa que há contido no mandamento mais do que o que foi descrito em palavras. Então, quando ele diz que tudo o que nós não queremos receber dos homens, isso nós não devemos fazer a eles, o que está contido nesta declaração é o menor padrão de justiça. A ideia desta declaração é que a gente de fato pudesse entender que o que Deus deseja de nós não é apenas não fazer aos outros o que a gente não quer receber dos outros, mas principalmente fazer aos outros o que nós gostaríamos de receber. Este é o padrão de justiça do reino de Deus. Fazer o que de fato eu gostaria que me fizessem. É claro que nem todas as vezes que você praticar a justiça, você vai receber como consequência a justiça praticada por outro. Muitas vezes você sofrerá dano e prejuízo, e nós veremos isso daqui a pouco. Mas quando você sofrer um dano pela justiça praticada, aí você tem um grande motivo para se alegrar. Eu sei que não faz sentido para a mentalidade humana, mas segundo Jesus, quando nós sofremos prejuízos por fazer o que é certo, nós temos um grande motivo para nos alegrarmos. Porque quando começamos a sofrer prejuízos por fazer o que é certo, por amor a Jesus, de fato, nós estamos demonstrando claramente que este mundo não é digno de nós. Tal como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, acerca daqueles que viveram pela fé, que foram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E se você observar, uma das características que eles manifestaram foi a de praticar a justiça. Por ora, até este presente momento, observe que neste texto de Miqueias 6:8, a ordem de Deus é praticar a justiça. A ideia é que nós deveríamos ser o mais exigente no padrão comportamental em nossa vida. Nós deveríamos ter uma exigência muito elevada para a maneira como nós vivemos. Na verdade, nós até temos essa exigência, só que ela nunca é aplicada sobre nós. Nós aplicamos essa exigência sempre sobre os outros, nunca sobre nós. Mas na verdade, a forma de viver em conformidade com este reino é que a gente nunca deveria aceitar um comportamento e uma atitude da nossa parte que não correspondesse ao que Deus espera de nós. O alvo da nossa vida deveria ser agradá-lo em tudo. Viver de uma maneira através da qual Ele pudesse ser honrado e glorificado pela forma como nos comportamos diante das pessoas. Só que não se esqueça, a segunda virtude descrita na sequência desse texto é amar a misericórdia. Nunca aplique este padrão de exigência sobre os outros. Que ele seja sempre sobre você. Que ele seja sempre sobre você. Que você não aplique este padrão de exigência sobre os outros. Que você aplique sobre si mesmo. Vamos mais
a outros textos, primeira carta de João, capítulo 2, verso 29. Olhe comigo, por favor, finalzinho do Novo Testamento. E aqui nós vamos ver evidências do novo nascimento. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 29, diz assim: se sabeis que ele, Jesus, é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, é nascido dele. Praticar a justiça, agir de forma correta, andar em retidão, estar em conformidade com a vontade de Deus é um sinal externo de uma experiência interna. Que experiência é esta? A do novo nascimento. Esta primeira carta do apóstolo João, ela é muito importante, porque o apóstolo está ensinando para a igreja a identificar pessoas que haviam nascido de novo e pessoas que não tinham nascido de novo. Quando ele começa a dar sinais do novo nascimento, um dos sinais que ele enfatiza é a prática da justiça. Mais uma vez, observe a seriedade deste verso. Se sabeis que ele é justo, ele quem? Jesus é justo. Viveu conforme o padrão e a vontade de Deus, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Já que você está aí, 1 João 2, 29, vire mais uma página da sua Bíblia e vá ao capítulo 3 comigo, verso 7. 1 João 3, verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? O próprio Jesus. Não devemos ser enganados pelo diabo. Não devemos ser enganados pelo nosso próprio coração. A prática da justiça, viver de acordo com o padrão estabelecido por Deus, revela, demonstra, evidencia o fruto do novo nascimento. Verso 10, neste mesmo capítulo, João agora vai dizer quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do maligno. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Um contraste e uma definição clara. Então a ideia de que de fato eu nasci de novo, estou justificado, mas isto não é demonstrado por uma mudança radical no meu comportamento, meus queridos, isto não é evangelho. Isto não é experiência real e genuína com Deus. 1 Pedro 2, verso 24. Está bem pertinho aí de 1 João. 1 Pedro 2, verso 24. O apóstolo Pedro diz assim: carregando ele, Jesus, em seu próprio corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Observe que a palavra justiça aqui, meus queridos, ela pode ser entendida tanto como o ato justificador de Deus, como a consequência dessa justificação na vida do que foi justificado. É um padrão comportamental. A obra de Cristo não visa apenas o perdão dos pecados, mas a transformação de pecadores em praticantes da justiça. Isso, meus queridos, foi ensinado não apenas pelos apóstolos, mas principalmente por Jesus. Vocês devem se lembrar da mulher que, pelos fariseus, foi trazida diante de Jesus com a acusação de ter sido pega em flagrante ato de adultério. Todos se lembram, não é? O texto está lá em João capítulo 8. Como é que termina aquela situação? Jesus simplesmente diz para a mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém ficou aqui para te condenar? Eu também não te condeno. Mas não parou apenas no perdão. Vai e não peques mais. A ideia da graça não é um perdão estendido para quem não está disposto a deixar os seus pecados. Acreditar que eu vou continuar sendo perdoado por Deus, sem de fato abandonar os meus pecados, é caminhar numa linha muito fina e extremamente perigosa.
Muitos naufragaram em sua caminhada neste ponto. E neste exato momento que nós estamos vivendo, isso está sendo pregado em muitos lugares em nosso país. Não importa a maneira como você vive, a graça de Deus está sobre a sua vida. Mentira. A graça de Deus não é uma provisão de perdão para quem não quer abandonar os seus pecados. Se nós não formos transformados pela graça em praticantes da justiça, nada mais nos mudará, meus queridos. Não há outro recurso do Evangelho. Em Romanos, capítulo 6, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: não ofereçam cada um os membros do seu corpo para a prática do pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A palavra instrumentos nessa passagem de Romanos 6 é a mesma palavra utilizada para armas. Se houve novo nascimento, haverá novo comportamento caracterizado pelo abandono do pecado e prática da justiça. Não tem meio termo, meu querido. Não existe uma outra possibilidade. Se a graça está presente na minha vida, ela vai me transformar. Se a graça não me transforma, muito provavelmente ela não está na minha vida. Ou se ela já me transformou e eu estou vacilando e retornando à antiga vida, tome cuidado com isso. Isso é extremamente perigoso, danoso, prejudicial. Acerca da prática da justiça, existem ainda muitas, mas muitas outras passagens. É o elemento central no reino de Deus. E haverá muito, mas muito ensino das Escrituras acerca da importância de se praticar a justiça. Mas agora eu queria chamar a sua atenção para o risco de se praticar a injustiça. Por favor, se você está um pouquinho disperso, hoje eu estou tentando falar um pouquinho mais devagar, mas estou acelerando nas passagens. Peço que você me dê a sua atenção mais um pouquinho, um pouco mais. Veja a advertência que nós veremos nas Escrituras sobre a prática da injustiça. E esse texto eu vou pedir que você abra e vou esperar que você encontre a passagem. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 11. Na verdade, eu quero ler do verso 9 ao 11. Abacuque 2, do verso 9 ao 11. Enquanto você procura a referência, eu vou te dar algumas informações importantes para se entender este verso. Abacuque, ele tinha uma profissão de vigia, ele era um sentinela. E ao mesmo tempo, era um profeta do Senhor. E do alto da sua torre de vigia, ele conseguia ver a forma como o seu povo estava vivendo. Ele observou que no meio da cidade havia práticas de injustiça, roubo, corrupção, violência e uma série de coisas mais. Então ele vai a Deus em oração e diz assim: Senhor, até quando eu vou clamar a Ti e o Senhor não vai responder? Até quando eu vou pedir o seu socorro e o Senhor não vai intervir? Depois de um tempo orando, Deus responde a primeira oração de Abacuque dizendo assim: eu vou julgar o seu povo. E o meu julgamento sobre o seu povo será pela mão dos babilônios. A resposta de Deus para Abacuque colocou ele numa situação ainda mais difícil. Porque moralmente falando, os babilônios eram muito piores do que os judeus. Então ele entra numa segunda crise e diz para Deus assim: Senhor, o Senhor vai trazer um povo muito pior do que a gente para nos corrigir? O Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Como é que o Senhor pode trazer um povo que é pior do que a gente em comportamento para nos corrigir e nos disciplinar? E Deus diz para ele assim: depois de julgar o seu povo, eu também vou julgar este outro povo, os babilônios. E a seção que eu pedi para os irmãos abrirem é composta de 5 julgamentos de Deus sobre os babilônios. E a parte que nós vamos ler é apenas um dos 5 julgamentos que Deus traria sobre eles. E a expressão está aí a partir do verso 9 de Abacuque 2. Ai de você, Babilônio cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros.
Com isso você quis se proteger de todo tipo de perigo e escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família. E quando você destruiu muitos povos, você colocou a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e as madeiras da viga da sua casa vão gritar contra você. O que está descrito neste verso aqui, meus queridos? A prática dos babilônios, de por meio da injustiça, roubar outros povos. Deus está declarando que o que eles fizeram não ficaria sem julgamento. Por mais que naquele momento em que esta profecia foi liberada, eles eram o maior império da terra e estavam muito bem protegidos, Deus estava dizendo claramente: o que vocês fizeram não vai ficar impune. Chegará o momento em que eu vou tratar com vocês. E diz a história que a cidade de Babilônia foi conquistada num único momento. Numa única noite. Toda a riqueza que foi acumulada de forma injusta dentro daquela cidade passou para os medos e os persas num único momento, numa única hora. Eu sei que muitos têm dificuldade com entender a justiça de Deus. Alguns entendem assim: eu conheço um montão de gente aqui na cidade que está roubando, que está construindo riqueza com produto de roubo, que está pegando para si aquilo que não lhe pertence. E eu conheço o caso de pessoas que estão muito bem. Parecem pessoas que nunca serão tocadas, pessoas que nunca serão atingidas. Veja a intenção do babilônio ao roubar: criar uma proteção contra o perigo e escapar dos seus inimigos. O que ele planejou deu errado, porque na verdade aconteceu com ele o seguinte: trouxe vergonha para a sua família, colocou a sua vida em risco, e tudo o que ele acumulou foi perdido num único instante. As pessoas pensam que Deus não está vendo as coisas que estão acontecendo. Alguns perderam a esperança de que Deus é o juiz justo que dará a cada um segundo as suas obras. Mas se você prestar atenção nisso daqui, e eu não tenho tanto tempo para explorar isso daqui, vou dizer de forma resumida: a justiça de Deus apresentada no livro de Abacuque inclui Deus usar injustos para punir outros injustos. Isso não significa que os primeiros injustos, que foram instrumento de punição sobre os injustos, ficariam sem a sua justa retribuição. Os judeus foram punidos, passaram 70 anos no cativeiro na Babilônia. Ao final dos 70 anos, retornaram para Jerusalém. E os babilônios, que eram uma potência no mundo antigo, em uma única noite, perderam tudo. E hoje, a única coisa que resta da Babilônia é apenas areia, poeira e material para arqueologia. É a única coisa que restou da Babilônia. Da mesma forma como é profetizado no livro do Apocalipse sobre a Babilônia espiritual, a cidade que oferece tudo que parece ser bom e atraente para induzir os homens à prática do pecado, lá está escrito: em uma só hora veio o seu juízo. De repente veio o seu julgamento. É num instante, meus queridos. Na Bíblia, a palavra de repente, ela pode ser algo muito bom, como pode ser algo muito ruim. Tem promessas que, de repente, elas vêm da parte de Deus e se cumprem. Beneficiam aqueles que permaneceram fiéis a Ele. Mas há julgamentos que também se cumprem de forma de repente, exatamente no momento em que se sentia mais seguro, exatamente no momento em que se vangloriava dos seus próprios atos injustos. A sua destruição vem num único momento. Meus queridos, se Deus já abateu os principais imperadores da terra, o que são alguns ímpios nessa terra? Deus abateu Faraó, Deus abateu Nabucodonosor, Deus abateu os persas, abateu os gregos, os romanos, os otomanos, os ingleses. Todos os impérios que se levantaram até hoje, desde o maior até o menor, nenhum deles ficou de pé. Não deixe o seu coração se endurecer e você se enveredar pelo caminho do erro, acreditando que a única forma de se ir para frente é fazer o que é errado. Eu creio que você, assim como eu, já ouviu isso, né? Fazer o que é certo não vira nada.
Andar de forma correta não leva a lugar nenhum. Mas nós lemos na carta de Tito, no capítulo 2, especificamente no verso 13, que o propósito possa não receber o seu devido reconhecimento e a sua devida recompensa, não existirá nenhum só ato de justiça que não será devidamente retribuído por Jesus no reino dos céus. As principais promessas que nos foram feitas não são para esta vida, é para a eternidade. É com os olhos fixos na eternidade que o crente vive. E como é que ele vive com os olhos fixos na eternidade? Praticando a justiça. Sabendo que o seu trabalho não é vão. Sabendo que o seu trabalho não é nulo. Sabendo que se ele receber até muitos prejuízos, conforme nós ainda veremos daqui a pouco, ele tem motivo para se gloriar, se alegrar e bendizer o nome do seu Deus. Porque uma das marcas que fazem parte de pessoas que são genuinamente do povo de Deus é sofrer pela prática da justiça. O primeiro texto que eu gostaria de dizer são os benefícios. Salmo 106, verso 3 diz assim: felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que fazem sempre o que é certo. A expressão felizes, talvez na sua versão vai estar bem-aventurados. Não é uma boa tradução. A tradução para o termo bem-aventurado seria abençoado. Abençoados são os que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Aqui não diz que eles serão abençoados. Aqui diz que eles já são abençoados por fazerem o que é certo. Porque isso só é possível mediante o novo nascimento e a influência da graça que os leva a ser praticantes da justiça de Cristo. Mateus 5,10, aqui há um ponto importante. São as palavras do Senhor Jesus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Meus queridos, sofrer qualquer tipo de dano por fazer o que é errado é colheita. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que nenhum de vocês sofra por ser homicida, malfeitor, por ser fofoqueiro, por se meter nas coisas que não lhes dizem respeito. Mas se vocês sofrem por serem praticantes da justiça, alegrem-se em Deus. Segundo o Senhor Jesus, no próprio Sermão do Monte, capítulo 5, no verso 12, haverá uma grande recompensa por quem vive de forma correta e até sofre prejuízos nesta vida. Se você é alguém que já está com a alma cansada de fazer o que é certo e de sofrer prejuízos, identifique-se como alguém que pertence a Deus. Não é motivo para você ficar triste, é motivo para você se alegrar. Não é motivo para você dizer: onde está a sua justiça, Senhor? É motivo para você dizer: Jesus, obrigado. O prejuízo que eu estou sofrendo por te obedecer, certamente é para mim um sinal de que eu te pertenço na condição de filho. E eu posso consolar o meu coração, posso consolar a minha alma, de que nenhum destes prejuízos deixará de ser indenizado. Não há uma gota de lágrima e não há um menor prejuízo que alguém sofra por causa da justiça do reino de Deus que não seja indenizado 100 vezes mais na casa do Pai. Para uns, isso é ilusão. Mas para quem nasceu de novo sabe que isto é verdade. E isto deveria estar queimando nos nossos corações como uma forma de nos consolarmos quando nós estivéssemos sofrendo prejuízos por fazer o que é certo. Infelizmente não é assim que a gente se comporta. Nessa hora há uma grande murmuração e uma desconfiança da fidelidade de Deus. Mas o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? O Todo-Poderoso vê tudo, sabe tudo, e a seu tempo agirá de forma correta. Ele dará a cada um segundo as suas obras. Quando o apóstolo Paulo quis ensinar isso a Timóteo, disse que os pecados de alguns antecedem o julgamento, e os de outros, quando vem o juízo de Deus, todos passam a saber o que foi que eles fizeram. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Os que andarem em retidão serão preservados e serão recompensados. Os que se entregarem à prática da injustiça sofrerão muito, mas muito com isto.
Não é à toa que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, que muitos, motivados pela avareza, pela ambição, pela ganância, traspassam a si mesmos com muitas dores. O que mais motiva pessoas a serem injustas tem a ver com amor ao dinheiro. Acredita-se que com o dinheiro é possível comprar tudo. Meus queridos, compra quase tudo neste mundo caído e maligno. Mas não compra a aprovação do céu. Tenha certeza disso. Guarde o seu coração contra a tentação da injustiça. Ela vem muito forte, principalmente quando a gente está numa situação de aperto. Muitas vezes, antes da provisão de Deus chegar para nós, o que vem à nossa frente é uma oferta do inferno. Faça isto, faça aquilo outro, e você resolve o seu problema rapidinho. E dentro do seu coração, em sua consciência, você sabe, este não é o padrão de Deus. Isto não é a vontade de Deus. Isto não é o que Deus espera de mim. Se nesta hora os teus olhos estiverem dentro da proposta, você cai. E o que é pior, depois de cair nela, ainda há chama de bênção e provisão do céu. Quantas vezes eu já vi crentes dizerem isto, uma proposta pecaminosa, injusta, que vai envolver mentira, que vai envolver dolo, que vai envolver injustiça, e o indivíduo não enxerga aquilo como pecaminoso, ainda diz, é uma porta que Deus está me abrindo. Isto é insensatez. Meus queridos, Deus prometeu sustentar os seus filhos durante o tempo que eles estiverem neste mundo. Nenhum filho de Deus, em nenhum momento, precisará lançar mão de nenhum ato de injustiça para suprir suas necessidades. Nenhum filho de Deus precisará mentir. Nenhum filho de Deus precisará enganar. Mas se eu disser a verdade, eu vou perder o trabalho. Ora, meu querido, já está na hora de você entender que não é possível seguir o Senhor Jesus sem sofrer alguns prejuízos. E se você vier a perder o seu trabalho, não significa que há uma promessa de que Deus te dará um maior e um melhor. A promessa é, eu estarei com você e te sustentarei. A mesma palavra que foi dita a Josué é repetida por quem escreveu a carta aos Hebreus no capítulo 13, assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Por esta promessa, nenhum filho de Deus precisará sucumbir diante da tentação da injustiça. Se sucumbir, foi porque não creu no Senhor. Se sucumbir, foi porque de fato não esperou com paciência no Deus vivo. E olha que nós trazemos inúmeros prejuízos para a nossa alma quando somos precipitados e não esperamos em Deus. Guarde o seu coração quanto ao risco da injustiça. Agora voltando à justiça para a gente concluir. Se nós devemos viver aguardando pelo retorno do Senhor Jesus, o que se tem em mente é nos encontrarmos com Ele, vê-lo face a face. E como é que você imagina em seus pensamentos, não sei se em algum momento você já pensou nisso, como é que você se imagina? Crendo que você é salvo, que se encontrará com o Senhor Jesus. A Bíblia descreve este encontro. E a Bíblia descreve a maneira como os filhos de Deus vão comparecer diante de Jesus nas bodas do Cordeiro. Olhe comigo o livro de Apocalipse 19, verso 8. Como eles serão apresentados a Jesus naquele dia? Apocalipse 19. Eu vou ler a partir do verso 6 para fazer sentido para vocês. Apocalipse 19, verso 6 diz assim: então, ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, já se ataviou, já se vestiu. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça
dos santos. Para esta peregrinação, nos foi dada uma armadura, para que a gente não pratique o pecado e pratique a justiça. Para que naquele glorioso dia, ao sermos apresentados diante do Senhor Jesus, o que nós possamos apresentar a Ele, são os atos de justiça praticados ao longo da nossa caminhada. O apóstolo Paulo tinha este mesmo entendimento. Filipenses 1, do verso 9 ao 11. Abre comigo rapidinho. Já estamos terminando. Filipenses 1, do verso 9 ao verso 11. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas que são excelentes, e vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios, plenos, de frutos de justiça, que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus Pai. A ideia, meus queridos, é que nós possamos ser apresentados a Jesus como um povo que foi redimido dos seus pecados, foi vestido da justiça de Cristo e que se tornou praticante da justiça de Cristo ao longo de toda a sua vida até aquele glorioso dia. Quero lhes mostrar mais um texto. Abre comigo, por favor, Mateus 25, e vamos ver um pedacinho do julgamento que será feito naquele grande dia. Mateus capítulo 25. É um texto muito conhecido, nós vamos pular algumas partes. A partir do verso 31, nos é descrito o momento que o Senhor Jesus volta. No verso 32, as nações são colocadas diante dele e ele separa as nações como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas estão à sua direita, no verso 34, e ele faz esta declaração para elas: venham herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, estava enfermo e me visitaram, estava preso e vocês foram me ver. 4 pontos que podem facilmente ser destacados aqui. Todos eles são atos de justiça: alimentar famintos e sedentos, ser hospitaleiros, vestir os nus e visitar os enfermos e presos. Qual destes atos precisa de dom espiritual? Nenhum deles. Tudo isso daqui é virtude. Tudo isso daqui é ação de justiça, de misericórdia. Agora, que coisa interessante, a forma como eles são identificados no verso 37. Então, os justos perguntarão a Jesus: quando foi que nós te vimos nessa condição? E Jesus vai responder para eles: o que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim o fizeram. Isso daqui, meus queridos, é justiça praticada por aqueles que são reconhecidos por Jesus como suas ovelhas. Atos de justiça são obras realizadas pelos salvos, que foi avaliada e julgada como justas pelo próprio Deus. O que não recebeu o devido reconhecimento e recompensa na terra, será premiado e recompensado no céu. Portanto, não perca o ânimo se você já é um praticante da justiça. Não desanime. Há muitas dificuldades que deverão ser enfrentadas. Há muitas e muitas adversidades. Mas eu posso garantir a vocês que se de fato nós formos praticantes da justiça de Cristo, nós estaremos demonstrando claramente que de fato nós fomos justificados pela graça e pertencemos a Deus na condição de filhos. Termino com esta declaração para que faça sentido com o motivo pelo qual nós estamos estudando a couraça da justiça. A justiça de Cristo sendo praticada por nós como uma proteção para o nosso coração contra o pecado. A justiça praticada
fala de um comportamento correto diante de Deus, que funciona como uma couraça, guardando o nosso coração do pecado. Portanto, quando eu quis trazer uma definição para vocês, diante de tantos textos, sobre o que é a couraça da justiça, meu objetivo era este. A couraça da justiça consiste da justiça de Cristo aplicada sobre nós, nos ensinando a praticar a justiça. Sei que ainda existe muito mais para se discorrer sobre o assunto, mas hoje eu gostaria de encerrar este segundo componente da armadura de Efésios 6. Nós não recebemos a justiça apenas para nos proteger das acusações de Satanás e das acusações que sobem no nosso coração. Nós também precisamos aprender a praticar a justiça para guardar o nosso coração contra as práticas que são consideradas pecaminosas, especificamente atos de injustiça. Se Deus nos permitir e nós vivermos, na próxima semana nós vamos ver o outro componente desta armadura. Por hora eu paro por aqui.